Então, pessoal, iniciando agora a nossa terceira aula. Um momentinho, viu, gente? Um colega aqui entrando em contato. Beleza. Vamos iniciar então a nossa aula de número 4, que está relacionada com a terceira semana do PET. Vamos lá, então. Então, assim, recapitulando. A primeira semana do PET. A primeira semana do PET, o eixo temático era ginástica, o tópico características e finalidades. As habilidades eram conhecer as capacidades físicas básicas, que a gente falou hoje, né? Flexibilidade, equilíbrio, força, resistência e velocidade, e executar movimentos básicos de cada capacidade física. Conteúdos relacionados: capacidade física, interdisciplinaridade em arte, biologia e língua portuguesa. Na semana número 2 do PET, continuamos no eixo ginástica, o tópico características e finalidades da caminhada. As habilidades eram explicar a diferença entre atividade física e exercício físico e compreender os benefícios da caminhada e demais exercícios. Identificar alterações que ocorrem no organismo durante e depois da atividade física. Conteúdo: atividade física e exercício físico. A interdisciplinaridade entre língua portuguesa e biologia. E, nesse momento, na semana 3, que é o que a gente vai falar hoje, a gente continua no eixo temático ginástica, só que agora nós vamos falar sobre balanço calórico ou balanço energético, é o mesmo conceito, tá, gente? São habilidades: compreender a relação entre atividade física, dieta, que é o comer, e o balanço calórico e saúde. Saber dosar a questão de alimentos ingeridos e calorias gastas. E avaliar a importância da atividade física e da alimentação saudável na prevenção e no tratamento da obesidade e das doenças relacionadas a ela. Conteúdo: alimentação saudável, e nós vamos trabalhar com interdisciplinaridade em biologia, língua portuguesa, que são as que a gente está utilizando até então, e principalmente hoje, matemática. Nós precisamos de cálculo para fazer o balanço calórico, que é o tema do PET semana 3, tá? Vamos seguir então. Balanço calórico. O que é o balanço calórico? É você aprender a fazer o equilíbrio entre a quantidade de calorias consumidas através da ingestão de alimentos versus as calorias gastas dentro das atividades e exercícios físicos. Como a gente diferenciou lá atrás, né? Tem uma diferença entre atividade física e exercício físico. Só para quem não entendeu ainda, atividade física, tudo que você faz para se manter vivo. E exercício físico é aquilo com uma finalidade, é atividade física com uma finalidade específica, com um objetivo específico. Só que aí nós temos nesse meio tempo aí esse conceito novo aqui, TMB, taxa de metabolismo basal. O que é isso? Nós vamos falar aqui posteriormente. Num objetivo de perda de peso, pessoal, diminuição de medidas, que é um recorte que eu vou fazer, que existem outras dietas para outras finalidades. Nós estamos falando aqui no caso de perder peso, que é o que geralmente importa mais para as pessoas atualmente. Ninguém está satisfeito com o peso, né? Todo mundo quer perder um pouquinho aí de peso, ou então ganhar um pouco de massa muscular, que é outra coisa, outro objetivo. Mas nós vamos falar especificamente desse, perder peso. Então, para perder peso, a pessoa tem que fazer atividades e exercícios físicos e comer com certo equilíbrio. Eu coloquei aqui só fast food, né? Que são exemplos de calorias que a gente gasta com mais, que a gente ingere com mais facilidade aí, né? É um lanche rápido.
e geralmente não é tão saudável assim. Só que nesse meio tempo aqui, nós precisamos quantificar a taxa de metabolismo basal. E aí, nós vamos entender o que é taxa de metabolismo basal. Ela representa cerca de 70% das calorias que são queimadas pelo corpo. Ela deve ser levada em consideração no processo e na finalidade escolhida. Então, quer dizer que se você se manter saudável, manter ativo, vivendo, sobrevivendo, você já está gastando bastante caloria. Cerca de 70% do gasto calórico do organismo é de taxa de metabolismo basal, que é atividade cerebral, respiração, funcionamento dos órgãos, né? Então, ela tem, depois de estudos, né, os cientistas criaram aí uma fórmula que quantifica, que estima, que chega perto chega perto da realidade. Então, assim, para poder calcular essa taxa de metabolismo basal, em homens, ela é essa fórmula: 66 mais 13,8 vezes o peso em quilograma, varia de cada pessoa. Depois vocês gravem quem puder tirar um print dessa tela, né, tirar ou anotar essa fórmula, é interessante, porque cada um vai fazer a sua depois, tá? Mais 5 vezes a altura em centímetros. Então isso aqui é importante, gente, senão vai dar um resultado errado lá na hora. Altura em centímetros. Se a pessoa mede 1,60 m, ela não vai colocar 1,6, ela vai colocar 160 centímetros, tá? Menos 6,8 vezes a idade de cada um em anos, tá? Mulheres, um pouco diferente alguns dados, mas basicamente a mesma coisa. 655 mais 9,6 vezes o peso em quilograma, mais 1,8 vezes a altura em centímetros, do mesmo jeito, menos 4,7 vezes a idade em anos. Então, a gente, através dessa fórmula aqui, a gente consegue estimar a nossa taxa de metabolismo basal. Por que é importante a gente saber? Porque é importante a gente saber o quanto que a gente vai ter que ingerir para se manter, para perder ou para ganhar peso, tá? Então vamos lá. Aqui no caso, eu vou colocar aqui, ó, um exemplo que é os meus dados, tá? Então aqui, o meu peso, 89 quilogramas, um pouquinho gordinho, né, gente? A minha altura, 1,70 m, e a minha idade, 33 anos. Na quantificação aqui, na matemática, né, a gente faz primeiro o que está dentro dos parênteses e depois vai fazendo o que está fora. Então, nós vamos ter esse resultado aqui e vamos chegar a essa estimativa. Esse aqui em verde é a minha taxa de metabolismo basal. Então, simplesmente para mim sobreviver, para mim manter os meus órgãos funcionando, a minha atividade cerebral, eu preciso ingerir no mínimo 1.919,8 calorias diariamente, tá? Aí, isso aqui corresponde somente a 70% do que eu preciso para me manter vivo. Só que para me manter meu peso, né, gente, manter dessa forma, como eu mostrei, né, vale 70% só. Nós temos aqui uma outra sigla que vai entrar aqui nesse momento, que é o NDC, que é a necessidade diária de calorias. Necessidade diária de calorias é a minha taxa de metabolismo basal e mais a NDC, que vai compor toda aí a minha carga de calorias que eu preciso para poder me manter vivo e manter o meu peso, né? Então aqui, ó, nessa tabelinha, nós temos aqui, considerando a minha rotina de exercício. Se eu não faço nenhuma atividade física, eu preciso ingerir, no mínimo, 2.388,63 calorias. Se eu for fazer alguma atividade física moderada, por exemplo, meia hora de caminhada, natação ou bicicleta 4 vezes por semana, eu preciso aqui de uma NDC um pouquinho maior, junto com a minha taxa de metabolismo basal,
eu vou precisar de 2.579,72 calorias. E se eu for fazer uma atividade física intensa, né, tipo 1 hora de corrida, pelo menos 4 vezes por semana, a minha NDC aumenta aqui um pouquinho mais. Junto com a taxa de metabolismo basal, eu preciso de aproximadamente 3.000 calorias, né? 2.770,81 quilocalorias diariamente. Resumindo, né, gente? A gente pode colocar isso aqui na balança, literalmente, para você entender o que é o balanço calórico, o balanço energético. Se eu gasto mais calorias do que eu ingiro, eu estou tendo um balanço calórico negativo, que gera déficit calórico. Déficit calórico, perda de peso. Então, vamos lá. Gastando mais do que ingerindo, eu tenho perda de peso. Aí, temos aqui o exemplo do meio aqui, que é o neutro. Se eu ingiro o mesmo tanto de quilocalorias que eu gasto, eu tenho um balanço energético neutro, que é a minha manutenção calórica, eu mantenho o peso. Já aqui, no balanço calórico positivo, se eu ingiro mais, gasto menos, eu tenho um excesso calórico. Esse excesso calórico vai me gerar ganho de peso. Ganho de peso na forma de gordura corporal, tá? Alguma dúvida até o momento? Não. Beleza. Então vamos continuando aqui. Então, dependendo do nosso objetivo, né, gente, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, como eu falei lá naquelas aulas anteriores, eu preciso de uma avaliação física, né? Preciso saber como está a situação de cada um. Como que eu posso fazer isso daí? Primeiro, conversando com o professor de educação física da escola, ou então com algum profissional da área que você tenha acesso. Algum professor de educação física aí, profissional de educação física, de academia, ou da prefeitura, ou do posto de saúde, né? Não sei se vocês sabem, também tem professor de educação física no posto de saúde. Então, ou um fisioterapeuta também, né? Que ele faz essas vezes aí de vez em quando. Uma avaliação nutricional. Você precisa de um nutricionista para ele te dar algumas orientações com relação a tipos de dieta, tipos, o que comer. Aqui no caso eu vou mostrar para vocês como quantificar para que você consiga, basicamente, né, gente? É claro que precisa de mais informações para poder ter uma coisa bem correta, mas aqui eu estou dando uma noção para vocês do que se trata. Então, você tem uma avaliação física, avaliação nutricional e alguns casos, né, como a gente está falando aí da estética, que pode gerar alguns transtornos alimentares nas pessoas. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre bulimia, anorexia, vigorexia. São exemplos, né, de alguns transtornos alimentares relacionados com a estética. Por exemplo, a pessoa é muito magra, mas na hora que se olha no espelho, se vê muito gorda. E aí ela faz muito exercício físico, come muito mal, e aí gera problemas, que a pessoa pode ficar desnutrida, pode ter carência de nutrientes, né? Se não tem uma orientação aí. E aí, opa, deixa eu voltar aqui. E aí, em determinados casos, a pessoa precisa de uma avaliação psicológica também, porque esses três profissionais aqui, ó, podem ajudar a pessoa a sair de um quadro de transtorno alimentar que gera ansiedade, que gera depressão, que gera problemas aí até de suicídio, né? Em último caso. Então, vocês estão vendo como é importante a gente prestar atenção nessas questões aí de exercício físico e atividade física? Tudo está relacionado à atividade física. Se você quer manter uma saúde física e mental, os órgãos funcionando direitinho, qualidade de vida, sem dores, sem, né, tá tudo relacionado à atividade física, se manter em movimento, né? O ser humano ele não foi feito para ficar sedentário.
Com a pandemia aí, nós estamos tendo vários problemas relacionados a isso daí. Como a gente está ficando mais em casa, quem pode, está tendo aumento de peso, está tendo comida exagerada, bebida exagerada, gerando ansiedade, né? Com outros fatores também, transtornos alimentares, né? Obesidade, agravos da obesidade, pressão alta, diabetes, e aí uma gama de problemas que podem ser solucionados através de uma vida ativa, né? Eu vou passar mais um vídeo aqui para vocês. Só mudar alguns dados aqui, gente. Só um minutinho, tá? Que já vai. Você sabe o que são macro e micronutrientes? Assista ao vídeo até o final e aprenda para que cada um serve. Todo alimento tem uma função em nosso organismo, sendo fundamentais para um funcionamento regular e para manter a saúde em dia, que se dá através dos nutrientes. Os nutrientes têm suas subdivisões, são eles: macronutrientes e micronutrientes. Basicamente, os macronutrientes são os que necessitamos em maior quantidade e eles são divididos em carboidratos, lipídios, também conhecido como gorduras, e proteínas. Já os micronutrientes são os que necessitamos em menores quantidades. Podemos dividi-los em vitaminas e minerais. Iremos começar pelos carboidratos. Os carboidratos têm como principal função gerar energia para o nosso organismo. Essa energia nos possibilita realizar todas as atividades do dia a dia, como caminhar, correr, praticar exercícios físicos, varrer a casa, lavar a louça, inclusive para o funcionamento do cérebro. Isso mesmo, o cérebro de um adulto chega a consumir 20% de toda a energia que o organismo produz. Isso porque os neurônios do nosso cérebro dependem quase que exclusivamente de glicose, que é resultado da ingestão de carboidratos. Os lipídios. Os lipídios ou gorduras também estão associados ao fornecimento de energia, assim como os carboidratos. Porém, temos um diferencial. Nosso organismo consome primeiro a energia dos carboidratos para depois consumir a energia dos lipídios. Ou seja, os lipídios são fontes secundárias de energia. Alguns lipídios participam da estrutura da composição das membranas celulares, a famosa bicamada lipídica. Os lipídios são essenciais no transporte de algumas vitaminas solúveis em gordura. Falaremos já já sobre elas. Os lipídios também atuam como isolante térmico. Um exemplo bem claro disto é o urso polar. Além de ser coberto por duas espessas camadas de pelos, possui uma camada de gordura sob a pele, o que permite ao urso polar suportar as baixas temperaturas do Ártico. Para se ter uma ideia, a temperatura média de inverno é de menos 30 graus, bem menor que a temperatura ideal de um freezer de geladeira da sua casa, que chega a menos 6 graus, e até mesmo um freezer horizontal que pode chegar a menos 18 graus. Agora vamos falar das proteínas. Sua principal função está associada à estruturação muscular e também é essencial para pessoas que praticam atividades físicas, pois vai ajudar na construção dos músculos. A proteína também atua no transporte de substâncias, como por exemplo a hemoglobina, que carrega o oxigênio no organismo. Proteínas também atuam no sistema de defesa, neutralizando e combatendo vírus, bactérias e outros elementos estranhos.
Vale lembrar que os anticorpos são compostos por proteínas. As vitaminas e minerais. A ingestão adequada de vitaminas como a vitamina A, vitaminas do complexo B, vitaminas C, D, E e K, e minerais como cálcio, magnésio, ferro, fósforo, potássio, zinco, trazem inúmeros benefícios ao nosso organismo. Podemos resumi-los em saúde da pele, dos ossos, do sistema imunológico, dentes, gengivas, olhos, doenças cardiovasculares, evita os radicais livres, entre outros. Se você quiser saber mais sobre as vitaminas, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Agora vamos ver alguns alimentos fontes de macro e micronutrientes. Carboidrato está presente na maior parte da sua alimentação, como arroz, macarrão, pão, aveia, batata, frutas. Encontramos gordura no abacate, no azeite, castanhas e sementes, linhaça, manteiga. Encontramos proteínas no frango, na carne vermelha, no salmão, ovos, soja. Boas fontes de vitaminas e minerais encontramos em frutas e vegetais, como banana, laranja, mamão, uva, brócolis, espinafre, beterraba, couve-flor. Aqui temos uma observação importante. Um macronutriente não é exclusivo de um alimento. O ovo, por exemplo, apesar de colocarmos como um alimento proteico, é rico também em lipídios, assim como também em vitaminas e minerais, e isto ocorre com vários outros alimentos. Para ter acesso a todas as imagens do Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Todo mundo me ouve? Sim. Então tá. Alguma dúvida nesse sentido aí? Em algumas questões? Não. Tá. Deixa eu só continuar aqui então. Que aí a gente termina aqui. Eu vou passar mais um vídeo que ele tem a finalidade de explicar para vocês como que calcula cada nutriente, né? Então aqui é importante a gente lembrar desse detalhe aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esqueci como é que volta o slide específico, mas eu vou lembrar. Depois eu... Então aqui. Nós temos lá no vídeo que eu vou mostrar logo mais, ele vai mostrar como que calcula a quantidade de calorias, né? Então ali, nós falamos nesse vídeo anterior dos macro e micronutrientes. Os macro está relacionado a maior, micro, menor. Macronutrientes são os nutrientes que a gente utiliza com mais, tem mais importância, né, no nosso organismo. São eles carboidratos, proteínas e lipídios. Como foi falado lá, os carboidratos presentes no açúcar, nos farináceos, no pão, que mais? No pão, no macarrão, no arroz, né, na batata, na mandioca, em vários ingredientes aí. Proteínas, principalmente carne, ovo e leite. Lipídios também relacionados a gorduras, né? E aí vocês vão ver lá, a cada 1 grama de carboidrato, nós temos 4 quilocalorias. Então, por exemplo, 100 gramas de arroz. Vocês vão ver lá que vai ter vários macronutrientes dentro deles lá. Vai ter proteína, vai ter carboidrato principalmente, vai ter gordura. Então, a cada grama de carboidrato, nós temos 4 quilocalorias. Então, a partir daí, você vai conseguir entender quanto de calorias você está ingerindo a partir do carboidrato. Nas proteínas, a mesma coisa. Para cada grama de proteína, você tem 4 quilocalorias. Quilocalorias, né, gente? Só não custa lembrar, são
a quantidade de energia que você precisa para sobreviver, para que suas células funcionem da melhor maneira. E nos lipídios, que são as gorduras, nós temos a cada 1 grama de lipídio, de gordura, nós temos 9 quilocalorias. Só que nós temos um problema. O carboidrato, ele é mais fácil degradar e é mais fácil ter energia do que os lipídios. Aí tem que lembrar o seguinte, na hora que a gente vai gastar energia, nós não gastamos primeiramente carboidrato, esgota carboidrato, aí eu vou passar para proteína, esgota proteína, eu vou passar para lipídio, esgota lipídio. Não, eles vão sendo consumidos, como se a gente fosse ver um gráfico, eles são consumidos de maneira diferentes, mas de maneira gradativa, cada um, tá? Então, preferencial é carboidrato, mas ele também utiliza, enquanto ele está queimando carboidrato, ele também está queimando os lipídios e proteínas, tá? Aí vocês vão entender mais ou menos como que é isso daí no próximo vídeo aqui que eu vou passar para vocês. Só um momento, por favor, que eu tenho que alterar aqui o áudio. Você sabe calcular as calorias de um almoço ou até mesmo um lanche da tarde? Fica no vídeo até o final que eu vou te ensinar a calcular as calorias de uma refeição e até mesmo as calorias totais que você consome em um dia inteiro. Para podermos calcular as calorias de uma alimentação, precisamos saber o que são macronutrientes. Se você ainda não sabe o que são macro e micronutrientes, eu tenho um vídeo específico para você assistir após terminar este vídeo aqui. Lá eu te explico o necessário que você precisa saber sobre os macros e micronutrientes. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Pois bem, continuando. Temos como macronutrientes os carboidratos, proteínas e lipídios. Cada um deles tem um valor energético que também podemos chamar de quilocalorias. Os carboidratos nos fornecem 4 quilocalorias a cada 1 grama. As proteínas também nos fornecem 4 quilocalorias a cada 1 grama. Já os lipídios nos fornecem 9 quilocalorias a cada 1 grama. Sabendo disto, o que precisamos fazer? Vamos pegar como exemplo a tabela nutricional de um iogurte integral. Em uma porção de 170 gramas, que equivale a 1 unidade, ou ao frasco inteiro, o iogurte nos dá 168 quilocalorias, dos quais está dividido em 25 gramas de carboidratos, 5 gramas de proteínas e 5,4 gramas de gorduras totais. Primeiro, calcularemos o valor calórico dos carboidratos. Já que o rótulo nos informa que este iogurte natural possui 25 gramas de carboidratos, multiplicaremos 25 vezes 4. Lembrando da regra que 1 grama de carboidrato está para 4 quilocalorias. 25 vezes 4 é igual a 100, ou seja, 100 quilocalorias. Agora as proteínas. No rótulo temos 5 gramas de proteínas, e 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias. Logo, 5 vezes 4 é igual a 20, ou seja, 20 quilocalorias. Por último, os lipídios, ou gorduras, como também podemos chamar. 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias. Logo, 5,4 gramas de gordura vezes 9. Teremos então 48,6 quilocalorias. Agora vamos somar o valor de quilocalorias que encontramos nos macronutrientes. Obtivemos 100 quilocalorias dos carboidratos, mais 20 quilocalorias de proteínas, mais
48,6 quilocalorias de gordura, totalizando 168,6 quilocalorias. Simples, não? Agora deixa eu te dar um exemplo composto. Nayara é uma jovem de 22 anos. Em seu almoço, colocou 100 gramas de arroz integral cozido, 100 gramas de carne bovina alcatra grelhado, 60 gramas de feijão preto cozido e 60 gramas de abacaxi cru. Eu já vou te trazer os valores relacionados aos macros para ganharmos tempo. Em 100 gramas de arroz integral cozido temos 25,8 gramas de carboidrato, 2,6 gramas de proteína e 1 grama de gordura. Para este exemplo, estou utilizando a tabela TACO, que é uma tabela que nos dá os valores nutricionais dos alimentos. Nos basearemos por ela. Em um próximo vídeo falarei mais sobre esta tabela. Em 100 gramas de carne bovina alcatra grelhado, temos 0 gramas de carboidrato, 31,9 gramas de proteína, 11,6 gramas de gordura. Em 60 gramas de feijão preto cozido temos 8,4 gramas de carboidrato, 2,7 gramas de proteína e 0,3 gramas de gordura. Em 60 gramas de abacaxi cru temos 7,4 gramas de carboidrato, 0,5 gramas de proteína e 0,06 gramas de gordura. Agora iremos encontrar as calorias totais do almoço da Nayara. Vamos somar os carboidratos que Nayara consumiu. 25,8 gramas mais 0 gramas mais 8,4 gramas mais 7,4 gramas, que nos dá um total de 41,6 gramas de carboidratos totais. 2,6 gramas mais 31,9 gramas mais 2,7 gramas mais 0,5 gramas, que nos dá um total de 37,7 gramas de proteínas totais. 1 grama mais 11,6 gramas mais 0,3 gramas mais 0,06 gramas, que nos dá um total de 12,96 gramas de gorduras totais. Agora iremos multiplicar os valores totais pelo seu valor calórico correspondente. 41,6 gramas de carboidrato vezes 4, que é igual a 166,4 quilocalorias. 37,7 gramas de proteína vezes 4 é igual a 150,8 quilocalorias. 12,96 gramas de gordura vezes 9 é igual a 116,64 quilocalorias. E por fim, para sabermos o total de calorias do almoço, somaremos todos os valores calóricos. 166,4 mais 150,8 mais 116,64 é igual a 433,84 quilocalorias totais. Você irá utilizar este mesmo processo para calcular o café da manhã, lanche da tarde, jantar, ceia e por aí vai. Somando os valores de todas as refeições, você terá a quantidade de calorias totais ingeridas naquele dia. Em um próximo vídeo, trarei exercícios. Complexo, né? Vocês conseguiram ouvir, entender tudo? Sim. Tá, no momento lá, fica meio chato, mas é isso que o nutricionista faz lá para você quando monta uma tabela lá para você. E deixa eu só quando monta uma tabela de nutricional para você. Então, essa é a dificuldade dele toda lá. Só que, como ele monta uma tabela, ele não quer que você fique lá somando tudo, né? Cada coisa, não. E aí ele monta, de acordo com a tabela lá, a quantidade certinha de cada refeição, que vai dar a média não, o total de calorias que você precisa ingerir durante aquele dia. E aí,
você segue somente a tabela, que fica mais fácil de você identificar lá quais são os alimentos, né? A quantidade, mas a quantidade é importante você saber. Então, esse daí foi a aula de balanço calórico, balanço energético. Nós está faltando agora 4 minutos para terminar e eu vou explicar agora a respeito lá no Conexão Escola. Eu vou mandar as atividades lá daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos eu já consigo mandar. E aí vocês vão fazer, façam de acordo com as aulas. Eu vou disponibilizar os links das aulas lá, caso tenha alguma dificuldade. Caso tenham mais dificuldade, entre em contato com a gente no WhatsApp. Tá? Lembrá-los que eu gostaria da presença física de vocês aqui também, né? Tem gente aí que tá só aqui um pontinho colorido aqui na minha frente e provavelmente deve estar dormindo. Mas, tudo bem. Mas futuramente eu preciso da presença de vocês, né? Porque senão fica chato pra gente aqui dar aula. Fica muito mais fácil eu simplesmente disponibilizar um vídeo para vocês lá e cobrar a atividade de vocês no Conexão Escola, sem que tenha a nossa interação aqui, né? É claro que muita gente não está tendo acesso, questões técnicas, né? Internet, equipamento, enfim. Mas quem tem condição de utilizar, vamos utilizar da melhor maneira possível, né? Porque, infelizmente, o meio que nós temos é esse daí. Não entendi. Deixa eu ver aqui. Cibele, tá sem fome, Cibele? Como assim? Explique melhor. Quer falar, não? Bom, se quiser falar no privado também, pode ficar à vontade, tá? Ah, tá. Beleza. Eu não entendi. Então tá, agora que eu entendi aqui, eu não consegui ler, não. Então tá bom. Vamos tentar buscar isso daí o mais rápido possível, tentar ver se tem condição de arrumar um outro, né? Sei lá. Mas se não tiver condição mesmo, a gente vai continuar aqui. É porque eu sei que tem. Ah, tá. Descarregou. Tentar organizar aí, né, gente, para poder, no momento de aula, não estar descarregado. E tentar, para a gente absorver o máximo aqui dessas aulas presenciais, né? E que a gente tenha um desenvolvimento melhor aí nas próximas aulas, tá? Então, só um minuto, por favor.